Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos continuar a análise detalhada das questões de Química do Enem Principal ano 2020 e hoje com a questão de número 102. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. E aí na sequência, galerinha, o Enem deu pra gente essa linda tabelinha que tem as etapas de produção, as subetapas e o que ocorre em cada uma delas. E a pergunta é, qual das subetapas, então qual dessas aqui, é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Qual das etapas é feita com base na diferença de polaridade, apenas na diferença de polaridade das substâncias? Bom, galera, se vocês estão aqui comigo no canal, vocês estão buscando uma resolução diferenciada, o que nós vamos fazer? A análise completa de cada subetapa dessa que foi citada e dentro do que tiver no âmbito da química, eu vou dando algumas dicas importantes para vocês. Combinado? Vamos lá. A primeira etapa vai haver a preparação da matéria-prima. Como é que é dividido isso aqui? Então vamos lá. Essa primeira etapa não tem muita química aqui, ó. Seleção dos grãos. Então, os grãos eles vão selecionados de que forma? Separação das sujidades mais grossas. Provavelmente pode ser feita aqui uma peneiração, alguma operação mecânica, alguma operação física que você consiga separar um componente do outro. A peneiração, gente, antigamente chamada de tamização, mas hoje não se usa mais esse termo. A peneiração ela é um método de separação de misturas que se baseia na diferença de tamanhos e de aspectos dos componentes de uma mistura. Então, quando você faz uma peneiração, quando você peneira, a peneira ela tem um determinado tamanho e ela vai permitir com que passe pela peneira aquele sólido que tem um tamanho menor do que o diâmetro de cada buraquinho da peneira e vai reter aquele sólido que é maior. Então, ela se baseia na diferença de tamanho, aspecto. Quando você compra um feijão, algumas marcas de feijão, elas podem ter aquelas pedrazinhas que fazem parte do processo de colheita do feijão. E aí você na hora faz o quê? Você separa as pedras do feijão também por um processo de catação, que você se baseia na diferença de tamanho e de aspecto desses materiais. A segunda subetapa vai ser o descascamento, que ocorre a separação da polpa e da casca. Ok, aqui não há muito o que comentar, né? Esse material, não sabemos aqui o que é, vai ser separado o que interessa, que é a polpa da casca. Trituração. Vai ocorrer o rompimento dos tecidos e das paredes das células. O que acontece aqui, galera? Olha só. Vocês vão perceber que logo aqui no final, mais para o final, vai rolar um processo de extração. Só que antes de acontecer a extração, vai acontecer o processo de trituração. A extração ela é um método que vai acontecer quando esse material, esse sólido, ele estiver em contato com o solvente. Aí o solvente vai extrair as substâncias que têm polaridade semelhante. No entanto, para você ter uma extração mais eficiente, é interessante que você triture o objeto. Porque quando você tritura, você aumenta a área de contato dele com o líquido e aumentando essa área de contato, você vai gerar um rompimento, você vai gerar uma maior absorção desses materiais que estão ali. Toda vez que você tem um componente químico sólido e você tritura ele, pulveriza, quebra em pedaços, as reações químicas elas vão se tornar inevitavelmente mais rápidas. É igual o comprimido de vitamina C. Sabe aquele comprimido que você joga na água efervescente? Ele não demora para se dissolver? Se você quebrar ele em vários pedacinhos e jogar na água, ele vai se dissolver muito mais rapidamente porque você está aumentando a área de contato. Então, a trituração ela serve para aumentar a área de contato para facilitar todos os processos que você fará na sequência da trituração. Cozimento. O cozimento vai fazer o quê? Ele vai aumentar a permeabilidade das membranas celulares. O cozimento ajuda a amolecer, galera, os grãos. Amolecer significa tornar as membranas celulares mais permeáveis, permitir a entrada do solvente, permitir com que você consiga fazer os processos químicos
de uma maneira muito mais otimizada, justamente porque esse cozimento vai gerar um amolecimento, vai aumentar a permeabilidade dessas membranas. Prensagem. Quando você faz a prensagem, você vai gerar uma remoção parcial do óleo. A prensagem ela é muito utilizada, por exemplo, na produção de azeite. Afinal, vocês devem saber que o azeite ele é extraído a partir da azeitona, tá? E o que acontece? Você pega aquele carocinho da azeitona e você prensa ele, e dessa prensagem sai um óleo. As plantas, os vegetais oleaginosos, boa parte do seu óleo é extraído através da prensagem. Você prensou, automaticamente ali sai um líquido oleoso, tá? E aí, na sequência da prensagem, vem a extração. E ele diz, obtenção do óleo bruto com hexano. Ó, atenção no detalhe aqui, ó, gente. Hexano, ele é um hidrocarboneto, certo? Ele é um alcano com 6 carbonos, ó. Hex, o an de alcano e o O de hidrocarboneto. A gente lembra que todo hidrocarboneto ele é apolar. E os solventes apolares eles são muito utilizados para extração de óleo, porque a gente sabe que óleo é um material de natureza apolar e vem aquela velha regra da química que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, óleos que têm essa natureza, essa característica, eles podem ser extraídos com hexano. Eu lembro da época da faculdade que a gente utilizava muito hexano nos processos de extração de folhas. Então, se queria extrair o óleo de uma planta, utilizava-se muito hexano. Outro solvente que é muito utilizado, galera, para extrair também óleos é o solvente éter, tá? O éter ele é muito utilizado também na extração de óleos. Então, se você vê alguma questão do Enem falando aí de vegetais e extração com éter, o éter ele também tem essa característica. Inclusive, se não me falha a memória, eu já vi esse nomezinho éter em alguma questão do Enem, não vou me recordar agora aqui para falar para vocês qual, tá? E por último vem a destilação. Bom, como é que funciona a extração, tá, galera? Quando você faz a extração, eu vou tentar esquematizar só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Imagina que aqui tem uma planta. Eu não sei o que ele está usando aqui, tá, gente? De boa, então vou imaginar aqui uma situação. E aí eu jogo nesse recipiente aqui o hexano, tá? O hexano. Lembra que eu falei para vocês que o hexano é um solvente apolar? O que vai acontecer? Ó, isso aqui vai gerar um sistema bifásico. A planta ela vai ficar aqui no fundo, claro, ela não vai flutuar. Plantão não, planta. Aqui, planta. Aí, aqui em cima, galera, vai ficar o hexano. E lembra que eu falei para vocês que o hexano ele é bom para extrair óleo? Mas o óleo resultante dessa planta, o óleo que veio dessa planta. Claro, depois você provavelmente vai fazer aqui um processo de filtração, alguma coisa do gênero, tá? Antes de fazer a destilação. Quando você filtrar, você vai ter uma mistura homogênea, tá? Depois que você tirar aqui o resíduo da planta, do hexano. Eu esqueci de falar para vocês no começo, mas o hexano ele é um líquido, tá, gente? Ele é um líquido. É hexano e óleo. Então, você vai ter uma mistura aí de hexano e óleo, uma mistura homogênea de dois líquidos. Mistura homogênea de dois líquidos, como é que você faz o processo de separação? Destilação fracionada. Aqui o Enem, ele colocou só destilação, mas o nome do processo mesmo é destilação fracionada, nome específico. É feito aqui um processo de destilação que separa o óleo do solvente. O óleo, e quem é o solvente nesse caso aqui? Ó, o solvente é o hexano, tá? É esse cara aí que vai ser separado. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Qual método envolve apenas polaridade? Aqui é separação mecânica, seleção dos grãos, descascamento é separação mecânica, trituração é uma operação mecânica. Cozimento envolve um amolecimento, permeabilidade, não tem relação direta com polaridade. Prensar para remover o óleo é uma operação mecânica. Extração. Quando você joga o hexano, você conta que o hexano vai extrair o óleo, porque o óleo é uma substância apolar e o hexano também. Método que envolve diferença de polaridade. E professor, mas a destilação, para separar o óleo do solvente, ela de certa forma não envolve uma diferença de polaridade? A principal propriedade da destilação, gente, é a diferença de ponto de ebulição. Claro,
A gente considera que hexano e o óleo, eles têm polaridades semelhantes. A gente sabe que na química existem níveis de polaridade. Quando você fala que uma substância é polar, existe, claro que isso não é mensurável, mas existe graus de polaridade. Existem substâncias muito polares e existem substâncias de baixa polaridade. Assim como existem níveis de apolaridade também. Então, na química tudo é muito relativo, galera. Então, isso significa que eu posso considerar que hexano e óleo passando por uma destilação, de certa forma a destilação está usando uma diferença de polaridade? Sim, mas na minha concepção, bati aqui sem querer no microfone, gente. Na minha concepção, a principal diferença de propriedade que é utilizada pela destilação é a diferença de ponto de ebulição. Porque os líquidos eles são separados com base na diferença do seu ponto de ebulição. O líquido que tem menor ponto de ebulição volatiliza primeiro. Por isso que a alternativa correta aí dessa questão, galera, explicado cada item, seria a letra D. Já apertaram o botão do like? Eu sei que vocês gostaram dessa explicação, vocês gostam. Galera, o que vocês acham da resolução desses vídeos detalhados? Vocês quase não comentam, gente. Coloca aqui. Eu não consigo responder todos os comentários, mas tenho certeza que eu leio todos, tá bom? E muito em breve vou voltar aqui com vocês, claro, para a gente dar sequência a essa análise completa do Enem de 2020, versão principal. Grande abraço a todos, gente. Até daqui a pouco. Valeu!